Bom dia, gente. Hoje, gente, desculpa primeiramente, né, pelo horário que eu tô postando o vídeo, mas eu acabei só lembrando, só agora, eu queria postar bem mais cedo, tipo umas 2, no máximo umas 4 horas da tarde, mas acabei que eu esqueci, e eu tô tendo que postar agora, mas indo direto ao ponto, né, o tema do vídeo, hoje a gente vai estar falando de como que Deus ele responde a gente. E também, eu acho que também esse é um dos temas mais importantes do canal. Como eu disse, todos os temas do canal são importantes. Afinal, todos eles são inspirados por Deus e todos eles são edificantes na fé, mas tem alguns temas que se sobressaem sobre os outros por serem principalmente ajudando na caminhada com Deus. E bem, o primeiro tópico aqui é que às vezes Deus já tá falando, tipo, porque às vezes você tá vendo esse vídeo, porque você quer, muito provavelmente na verdade você tá vendo esse vídeo, porque você quer uma resposta de Deus. Isso não tem problema nenhum, não tem nada errado com isso. Mas é o seguinte, às vezes você quer uma resposta de Deus, tá tudo bem, como eu disse, mas às vezes ele já te respondeu, entende? E as respostas de Deus não são sempre do jeito que a gente quer. E a gente tem que perceber também, que já entra no segundo tópico, que nem sempre a resposta de Deus vai ser do jeito que a gente imagina. Mas, indo pro primeiro aqui, ó. Como eu disse, ele já pode já te respondido. E como eu sei se Deus me respondeu ou não? Bem, se ele já falou com você e você não percebeu, você não vai perceber agora. Quer dizer, talvez você perceba tentando lembrar de alguma coisa, mas provavelmente você não vai, então... Não, ignora isso que eu disse. Na verdade, você tem que tentar lembrar de alguma coisa que parece que foi Deus te falando. Que aquilo foi feito pra você, que foi uma resposta da sua oração e tal. Mas se não for, é só você começar a prestar mais atenção no seu cenário ao seu redor. Porque às vezes a gente vive, na maioria das vezes, né, a gente vive muito no automático. E Deus falando com a gente passa despercebido, porque nem sempre Deus vai falar com uma voz audível, igual na Bíblia, né? Na verdade, eu diria que aquilo é a minoria, né? Das vezes, quando, tipo, da forma que Deus fala, que elas são minorias. Porque a gente vê Deus falando bastante vezes na Bíblia por forma audível, mas é bem raro ele falar. Não, bem raro também não, mas é mais difícil do que ele falar de que ele falar de outro jeito mais sutil. Porque na maioria das vezes ele vai falar de um modo sutil. E por isso que você deve sair do modo automático. Começar a prestar mais atenção no seu redor, no seu ambiente. Não só no seu ambiente, mas também para dentro de você mesmo. Olhar para dentro de você. E essa resposta ela pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um ainda não. Isso eu só tô dando exemplos, porque você está perguntando uma coisa que não dá pra só responder com um simples sim ou não. Mas pode vir de qualquer jeito. Pode ser qualquer resposta, quer dizer, também, né? Pode ser tanto de qualquer jeito quanto qualquer resposta. E o segundo tópico é sobre como que a gente sabe se foi Deus que falou ou se foi outra coisa. E primeiro que a gente tem que prestar atenção que quando Deus fala, a gente sente aquilo, sabe? A gente vai perceber que é Deus falando e não outra coisa, porque vai ser clara a presença de Deus, entende? Então, prestem bastante atenção na presença de Deus, tipo, no sentido de, você vem um pensamento do nada, falando uma coisa que foi uma coisa que você perguntou. Primeiro, olha se aquele pensamento nem sempre vai ter na Bíblia, né? Mas filtre se aquilo não contradiz nada da ideia de Deus.
Exemplo, se você pergunta em uma oração sei lá, se Deus te perdoa e o pensamento fala não, e o pensamento fala não te perdoo, você tá condenado, você tá culpado, você não é nada. Você pode ter certeza que não é Deus falando, porque na Bíblia fala que Deus perdoa. Mas depende de tudo, né? Não pode abusar da graça, mas eu não vou entrar muito a fundo nesse tema aqui agora, porque não é do vídeo. Mas filtre primeiramente pela Bíblia, né? A resposta que você recebeu. Segundo que peça discernimento para Deus, né? Peça sabedoria para você saber se aquela resposta é dele ou não. Se aquele pensamento é dele ou não, se aquele desejo é dele ou não. Se não tiver na Bíblia, né? Só no caso de não tiver. Porque é a mesma coisa que você sai perguntando pro médico se você pode engolir um espinho. Sei lá, óbvio que você não pode, né? Mas então é isso o que eu quero dizer, tipo, é que não tipo, não tente não perguntar, não tô falando que é pecado fazer isso, mas tente não perguntar coisas que você consegue saber de um jeito normal, sabe? Porque é sim muito importante a gente colocar nossas dúvidas diante de Deus e etc. Mas se aquilo já tá na Bíblia, se aquilo já tá claro, você não precisa perguntar para Deus porque ele já falou isso na Bíblia. Então, antes de tudo, confira se aquilo que você tá perguntando não tem na Bíblia. Mesmo, tipo, você tem uma dúvida se é pecado ser rico. E já esclarecendo, né? Não é pecado ser rico. Porque na Bíblia fala que não dá pra servir a dois mestres. Não dá pra servir, não dá pra seguir a Deus e ter um ídolo. E ela usa isso de exemplo com o dinheiro. Mas aí fala, então é pecado ser rico, então não, mas aí você considera que, não considera, não é um fato, na real. O que a Bíblia quer dizer é que ter dinheiro não é o pecado em si. O pecado é fazer do dinheiro seu Deus. Colocar o dinheiro acima de Deus, dar mais valor ao dinheiro, ter mais afeto por dinheiro que a Deus e aí vai. E isso vale para qualquer outra coisa. Mas eu não vou também entrar porque isso não é sobre o tema do vídeo. Mas no final das contas, Deus nunca vai falar com você de um modo que seja para você incapaz de você reconhecer que foi ele. Mas Victor, você não falou que Deus já pode ter falado comigo, eu não percebi? Então não foi Deus que não falou de um jeito que eu não consegui entender? Não. Quando Deus fala e você não percebe, é porque isso é uma coisa sua. Porque Deus não vai falar de um modo confuso para você não entender. Deus vai falar com você de um modo que você consiga entender. O que acontece se você ou não prestou atenção, ou realmente não estava focado, ou esqueceu, mas isso vai de pessoa a pessoa. Isso foi uma coisa sua. E, bem, esse foi o vídeo. Como eu disse, desculpa por ter postado muito tarde, pessoal. Não queria ter postado tão tarde assim, mas acabou que saiu tarde e não tem o que fazer. Deixem um like, se inscrevam, comentem aí. Compartilhe o vídeo se der também, né? E eu vou ficando por aqui no vídeo. Fiquem com Deus e tchau.